Gente, boa noite. Quando eu estava pensando, montando, entendendo aquilo que Deus queria trazer para as nossas vidas nessa série, Mudança de Rumo, e fui ali lendo o livro do profeta Jonas, um livro com 4 capítulos do Antigo Testamento, um livro bem instrutivo, que tem cenas marcantes. Todo mundo já ouviu falar que Jonas ficou 3 dias na barriga de um peixe grande. Deduzimos que é baleia, mas o texto não fala que peixe é, só diz que é um peixe grande. E entendendo a dinâmica que Deus fazia na vida de Jonas, fez na vida de Jonas, e como isso serve para a gente hoje aqui no século 21, em julho de 2023, eu fui criando assim algumas coisas, aí falei assim, bom, eu lembrei dos tempos dos idos. Acho que a maioria sabe que no começo da minha caminhada profissional, eu venho da área tecnológica, fiz processamento de dados, programação e de línguas que nem tem mais hoje na programação, algumas ainda tem na verdade. E eu lembrei uma frase de um professor meu que dizia assim, que uma direção tem 2 sentidos. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas na mesma direção você tem 2 sentidos. E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. O que ele queria dizer com isso? Uma direção com 2 sentidos? Porque na minha cabeça, direção e sentido é a mesma coisa. Mas na verdade não é. Se você pensar numa linha reta, ela tem uma direção. Se eu for para a direita, nessa mesma linha é um sentido. Se eu for para a esquerda é outro sentido. Então nós podemos estar na mesma direção, mas caminhando num sentido oposto ao outro. De hoje um pouquinho, quando eu comecei a ler Jonas, e logo no primeiro capítulo, eu percebi que Jonas sabia a direção, entretanto não tinha a menor noção do sentido que ele estava tomando diante da caminhada. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com a gente hoje. Que sentido a nossa vida está indo, ainda que caminhando com Deus, porque Jonas era um homem que caminhava com Deus. Ele entendia que ele caminhava com Deus dentro das convicções dele. Então ele era um profeta muito bem sucedido, um profeta de Israel, e como profeta de Israel, ele tinha alguns costumes que fazia parte da vida dele, e ele era convicto de que aquela forma de viver, de servir a Deus, era a forma correta. E tudo isso e a partir daí que Deus começa a caminhada na vida de Jonas. Mas quando eu olho para Jonas, eu vejo um livro que, apesar de ter 4 capítulos, ele tem 2 páginas. Ele simplesmente tem 2 páginas. Porque o que acontece no capítulo 1 e no capítulo 2 se repete no capítulo 3 e no capítulo 4. Só que o evento da baleia, da baleia do peixe grande que você e eu conhecemos, acontece no 2. A gente acha que toda a transformação de Jonas começa ali. E quando eu leio esse texto dentro do texto maior dos 4 capítulos, eu vejo que não é só isso. E o que será que Jonas, o que tinha na cabeça de Jonas quando ele resolveu ir no sentido contrário, na mesma direção que Deus o havia mandado? O que isso provocou na vida dele e o que isso ensina para a gente hoje é o tema da nossa conversa. E eu vou ler 3 partes do livro de Jonas, uma no capítulo 1, outra no capítulo 3 e outra no capítulo 4. E vocês vão perceber que ele repete um padrão que talvez a gente repita. Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 3. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Ou seja, a mensagem de Deus para Jonas era clara: pega um navio e vá para Nínive. E Jonas pegou um navio na direção contrária, como diz o texto, que é para Tarsis. Desceu até Jope, comprou a passagem e foi. A pergunta aqui é o que motivou Jonas a fazer isso.
Para quem não sabe, Nínive era uma das principais cidades da Assíria. A Assíria era um povo que oprimiu demais Israel, o povo de Jonas. E como Jonas era um profeta de Israel, e era aquele profeta que sofria de um nacionalismo exagerado, para ele era inconcebível, nas convicções dele, pregar a respeito do Deus dele para o outro povo que fazia mal para ele. Então ele se contrariou com Deus, falou assim: como Deus, eu vou falar do Senhor para alguém que faz tanto mal para mim? E eu não aceito isso. E no final das contas, aconteceu todo aquele movimento do peixe, que vai ficar para a nossa mensagem da semana que vem. Aliás, um movimento fantástico. No capítulo 3, Jonas acabou indo para Nínive. E quando chegou a Nínive, ele deu exatamente o recado que ele tinha para dar. Vocês são um povo perverso e vai cair em 30 dias vai cair uma grande desgraça que vai acabar com todo mundo. O que aconteceu, e Jonas não esperava que acontecesse, fosse que o povo se convertesse àquela mensagem. Então no versículo 3:6 diz assim: quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Esse era um hábito que representava naquela época arrependimento. Então, e houve um grande movimento de transformação social em Nínive por causa da mensagem de Jonas. Poxa, se Deus me pediu para fazer uma coisa e deu um resultado que Deus queria que desse, eu teria que ficar feliz. Só que o resultado que Deus queria para a vida de Jonas não era o resultado que Jonas queria para aquele povo. E Jonas se rebela de novo contra Deus, agora no capítulo 4, quando ele diz assim: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Eu não te obedeci, Senhor. Eu não peguei toda a minha convicção a respeito de quem o Senhor é e fiz do jeito que você queria. Como é que isso não saiu do jeito que eu esperava? Essa é a grande questão aqui. Então, aí o texto continua dizendo: por esse motivo, fugi para Tarsis. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que o Senhor ia acabar convertendo esse pessoal que eu não gosto. Eu sabia que o Senhor ia acabar mudando a vida desse pessoal esquisito, que tem feito tanto mal para mim. E Jonas continua: sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para irar e cheio de amor. Estás prontos a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver isso. Olha só. Deus pede a Jonas para fazer algo. Como aquilo contrariava as convicções de Jonas, ele foge. Mesmo assim, Deus vai lá e dá um jeito de fazer Jonas ir cumprir a missão que Deus tinha para ele. Deus vai lá e Jonas vai fazer isso, a coisa certa, pelos motivos errados. Porque se você prestou atenção no texto, você percebeu que Jonas foi fazer o que Deus pediu. Mas ele tinha um compromisso com a missão que Deus tinha para ele, maior do que um compromisso que ele tinha com o Deus dele. E quando Deus fez o que Deus achou que iria fazer através da vida dele, ele fica com raiva de Deus e fala assim: eu prefiro morrer. E para mim, esse texto fala nesse momento, aliás, o texto todo de Jonas fala de um conflito de convicções. De um conflito de total convicção entre aquilo que Jonas esperava que se viver e aquilo que Deus tem para a vida deles. E esse texto me levantou uma pergunta aqui, que eu acho que é a pergunta central da nossa mensagem de hoje. Será que nós estamos, em primeiro lugar, fazendo realmente aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos? Será que o que Deus está fazendo através de nós nos agrada? Será que Deus talvez esteja questionando algumas convicções nossas, quando as coisas não saem do jeito que a gente espera, ou do que a gente gostaria que acontecesse, e a gente começa a brigar com Deus, a ponto de não querer fazer o que Deus quer que a gente faça?
Essa é uma pergunta. São algumas perguntas que cabem exatamente aqui nesse texto. Tem hora que lá fora, no segunda a sábado, nós precisamos fazer algumas coisas em nome do Senhor, que faz parte de quem Deus nos fez. Diz muito, tem a ver sobre a respeito daquilo que Deus fez da gente, ou tem feito da gente, discípulos de Jesus. Mas a gente não quer fazer. E tem hora que a gente faz até contrariado, que nem Jonas, e quando percebe que Deus fez dar certo, a gente fica até bravo com Deus. Mas Deus, eu não queria fazer isso, eu não queria que fosse desse modo. Jonas tinha uma forte convicção religiosa, e quando essa convicção religiosa, ela contrastou, ela foi de encontro à obediência, Jonas entrou em crise. E Jonas, o que isso tem a ver comigo hoje? O que isso tem a ver com você? Deus virou para Jonas e falou, vá para Nínive. E faça o quê? E pregue. Jonas foi convidado para falar de Deus para pessoas que ele não queria falar de Deus. E quem são as pessoas que o Senhor tem nos chamado para falar do amor dele? Essa é a pergunta. E por que talvez a gente não esteja fazendo isso? Será que as nossas convicções estão impedindo que a gente faça isso? Essa é a pergunta. Será que eu quero encontrar razões para fazer as coisas para o Senhor da maneira que eu acho que deve ser? Essa é a pergunta desse texto. E nesse sentido, a pergunta dessa noite é: até onde as nossas convicções nos distanciam da vontade de Deus para as nossas vidas? Essa é a pergunta dessa noite. Não são poucas as vezes ao longo do tempo de ministério que eu tenho que as pessoas me perguntam ou até fazem a seguinte afirmação: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu já me fiz essas perguntas várias vezes. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Agora eu devolvo essa pergunta para todos nós aqui essa noite. Qual que é o centro da vontade de Deus? Você saberia responder essa pergunta com clareza? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você saberia responder essa pergunta com clareza? A gente começa a ficar que nem aquela televisão antiga com chuvisco no cérebro, né? Qual é a vontade de Deus? Essa foi uma pergunta, inclusive, que fez parte de uma reunião essa semana, minha, do Jackson e do William. Qual é o propósito da gente existir? Qual é o grande propósito da gente existir? Por que será que a gente não está indo para Tarsis? Por que será que a minha vida não está indo para Tarsis? Porque eu quero tanto. Por que será que a gente está indo para Tarsis, na verdade, né? E não está indo para Nínive? E a gente passa o nosso dia a dia vivendo essa angústia de qual é o meu propósito, qual é o propósito, o que faz sentido na minha vida nisso tudo. Deixa eu ver se isso aqui ajuda a nossa mente a entender qual é o nosso propósito. Quando me perguntaram, e também não faz muito tempo, qual é o grande propósito da caminhada cristã, o que ela... Eu digo assim, esse propósito já está feito, já foi posto. O propósito da vida cristã é essa assim, ó. Deus criou todas as coisas, a nossa rebeldia nos afastou de Deus, Deus chamou um povo, esse povo não fez o que tinha que fazer, Jesus Cristo fez por esse povo, e no final das contas Jesus Cristo falou assim: agora vão e façam discípulos. Esse é o propósito da vida cristã. Deus criou, nós nos rebelamos, Deus chamou um povo, o povo não fez, Jesus Cristo fez, e quando ele terminou, na sua morte e ressurreição, virou para os seus discípulos e falou assim: vão e façam discípulos. A vontade de Deus está clara. A gente fica contrastando a vontade de Deus com as nossas convicções para achar motivo, para achar a vontade de Deus dentro da vontade de Deus. E a culpa disso é porque desde Gênesis 3, a gente vem buscando, vivendo uma mistura de vida cristã que parte tem a ver com o reino e parte não tem nada a ver com o reino.
A outra parte talvez se refira muito mais à forma que me ensinaram o que é ser cristão. A outra parte pode se referir muito mais aos livros que eu li. A outra parte pode se referir muito mais às pessoas que eu escolhi ouvir. Mas a Bíblia falou que a parte nossa, a partir do momento que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a vontade de Deus é que a gente vá e faça o quê? Faça discípulos. Então a gente fica elegendo o lugar certo para fazer discípulo, a forma certa para fazer discípulo, as palavras certas para fazer discípulo. E Jesus Cristo falou: vão e façam discípulos. E quando eu olho para a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, a nossa parte da Bíblia está acontecendo ainda. Nós estamos dentro da Bíblia ainda. Não é porque parou em Apocalipse é que as coisas não estão acontecendo. Até mesmo porque Apocalipse ainda vai acontecer, não é verdade? Pelo menos eu espero. Você espera a mesma coisa que eu, né? Enquanto não acontece, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Vão e façam discípulos. Ah, Cláudio, porque a maior parte das vezes que as pessoas, pelo menos para mim, me perguntaram qual é a vontade dela na minha vida, para a minha vida, elas estão querendo saber o que fazer da vida dela. Bom, o que fazer da sua vida aí fica difícil de dizer, a gente tem que olhar outras coisas. Mas o que Deus espera da sua vida é vá e faça discípulo. Agora, como você se encaixa nisso, é uma outra conversa. Se engaje no reino de Deus, busque seu papel, coloque seus dons e exercícios, entenda suas habilidades, coloque a serviço do reino, não porque para você ter um compromisso com o reino, mas para que pessoas sejam feitas discípulos através do seu serviço ao reino. Porque se você se engajar só com compromisso, como eu disse semana passada, vai acontecer com a gente o que aconteceu com Pedro, que tinha mais compromisso com o compromisso do que com o amor que Deus tinha por ele. Isso cansa. Mas se eu sei que Deus me chamou para fazer discípulos, eu preciso arrumar um jeito disso dar certo na minha vida. Eu preciso fazer discípulo. E ainda tem uma distância muito grande entre fazer discípulo e ser membro de igreja. Essa é uma outra conversa. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que o que Jesus espera da gente é que a gente faça discípulo. E nós ficamos argumentando com as nossas convicções. Ah, não está faltando algumas coisas aqui na minha vida ainda para fazer discípulo. Eu falei, está faltando o quê? Bom, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Apesar de alguns teólogos aí estarem dizendo que não, vocês que acreditam nisso que nem eu, né? Que Jesus Cristo ressuscitou. Quem não acredita que Jesus Cristo ressuscitou, que levante a mão. Mas eu acredito. E é a ressurreição de Jesus Cristo que pauta a nossa fé. É o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, não é isso? A razão da nossa fé é crer na morte e na ressurreição de Jesus. Senão, em vão, até o Paulo diz nesse texto assim, a nossa fé, se não crer nisso, é em vão. Não é fé bíblica, é outra coisa. Você pode chamar de pensamento positivo, de força de vontade, de mentalidade, mas a nossa fé é na morte e ressurreição de Jesus. Ele é Deus, morreu e encarnou. É assim que acontece a fé cristã. Se Jesus Cristo morreu e ressuscitou, o que ele prometeu para todos aqueles que creem nele? A vida eterna. Tem que crer nisso. Senão não dá para ser cristão. Você pode ser outra coisa, mas cristão não dá. Se eu creio que Jesus Cristo é Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à direita de Deus, e um dia voltará para buscar vivos e mortos, não é assim que o texto diz? O que me cabe nesse espaço de tempo de vida? Fazer discípulo. É só isso. E ele ainda dá algumas palavras de conforto para a gente. Quem convence do pecado é você? Quem que convence do pecado? É o Espírito Santo. Eu não tenho que convencer ninguém a ser discípulo de Jesus. Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Aí fica o nosso trabalho nessa vida, o que dá sentido à nossa vida,
fica ainda um pouco mais simples, porque eu preciso fazer só uma coisa. Eu preciso pregar Jesus Cristo. Só que em algum lugar na história, a gente começou a crer que pregar sobre Jesus é particularidade de alguns. E não é isso. Pregar sobre Jesus é particularidade de todo o cristão. Eu diria até que é uma obrigação. Porque a única coisa que Jesus nos pediu é fazer o quê? Discípulo. Agora, como você vai pregar e o que você vai fazer para pregar é outra conversa. Se você vai pregar cozinhando, se vai pregar fazendo artesanato, se vai pregar cantando, é outra conversa. Mas não permita que, assim como aconteceu com Jonas, a sua convicção te afaste de quem você é. Jonas era tão convicto que aquele povo não merecia Jesus, que ele foi para o caminho contrário. E às vezes a gente vai para o caminho contrário porque nós temos a mesma convicção. E a única coisa que Deus pediu para a gente é vá e pregue. Quando eu ouvi Jonas, quando eu li Jonas, eu me lembrei, sabe de quem? Do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele estava dentro de casa, fazendo tudo dentro de casa, e se achava merecedor deixa eu passar. Vai, tem mais um ainda, peraí. Ele se achava merecedor do quê? Do boi gordo. Tinha outro, esse me enganou, não avisou que ia chegar atrasado. Ele se achava merecedor do boi gordo. Não era isso? Poxa, meu pai faz um churrasco para aquele filho que saiu de casa, recusou a herança, e eu estou aqui, trabalhando, sendo fiel à casa dele, e para mim ele não faz nada. O problema do filho mais velho, na parábola do filho pródigo, era o mesmo problema de Jonas. Ele estava tão fiel às convicções dele, de que estava na direção certa, que ele não percebeu que estava no sentido errado. Ele não percebeu isso. E a gente faz isso. A gente se acostuma com algumas convicções e acha que elas são suficientes para que as pessoas conheçam a Deus. Mas será que é isso que Deus está falando para a gente? E quando eu fico preso nas minhas convicções, a única pessoa que eu consigo enxergar na vida, sabe quem é? Sou eu mesmo. Porque eu tenho problema demais, eu estou cansado demais para poder fazer aquilo que Deus me pediu. Aí eu vou dormir no fundo do barco. Eu vou dormir no fundo do barco. Tempestade lá fora, o barco pegando, o negócio na maior reviravolta, eu vou dormir no fundo do barco. Porque eu estou olhando demais para mim, eu estou cansado demais. A vida está difícil demais para mim. Mas como assim? Agora, quando eu entendo, a única coisa que Deus me pediu para fazer, que é fazer, não tem cansado demais. Eu vou lá e tenho que fazer. Tem dia que é brabo mesmo, mas eu tenho que fazer. Eu posso estar na mesma direção como Jonas e como o filho mais velho, sem entender nada, no sentido totalmente ao contrário. Porque eu acho que eu mereço sempre o boi gordo. Está claro isso? A única coisa que Jesus pediu para mim e para você fazermos é só isso. É fazer discípulo. Aliás, se a gente for um pouquinho mais para frente, a gente nem... Tem muita coisa que a gente faz que Jesus nunca pediu para a gente. Só que a gente precisa fazer de um jeito, né? Quando Jesus morreu e subiu aos céus, sabe o que ele falou para todo mundo? Gente, espera aqui paradinho, que vai passar o ônibus e vai pegar todo mundo, tá bom? Eu estou indo, mas estou indo lá para pegar o ônibus, para pegar todo mundo. Foi isso que Jesus falou quando ele morreu e subiu aos céus? As duas frases de Jesus que mais me impactam na Bíblia
Os dois textos que mais impactam na Bíblia com falas de Jesus são esses. Primeiro, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Foram as últimas instruções de Jesus. Ele falou, pare e espere eu voltar. Ele falou o quê? Vão e façam discípulos. Ou, usando a tradução mais correta, né? Façam discípulos indo. Enquanto a vida está indo, vai fazendo discípulo. E quem tem um pouco de cuidado de ler o Evangelho de Mateus, vai ver que em algumas parábolas antes, Jesus vai levantando esse questionamento. O que você está fazendo com seus talentos? Aí vem as parábolas das 10 virgens, aí vem as parábolas dos talentos, vem um monte de parábola que Jesus falando o que você vai fazer, o que você está fazendo enquanto você está indo. Então eu posso estar na mesma direção, dentro da igreja, que era o que Jonas se sentia, só que no sentido totalmente contrário. Indo para Nínive e para Tarsis, quando Deus mandou ir para... Porque a única coisa que Jesus pediu é para fazer... Em Atos capítulo 1, versículo 8, tem o segundo texto que eu gosto demais, de Jesus falando com seus discípulos. E Paulo, na mesma carta da fé em 1 Coríntios, na mesma carta de Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar assim, que ele apareceu para mais de 500 pessoas depois que ressuscitou. É o que diz o texto. E provavelmente nesse momento de Atos capítulo 1, ele fala assim, olha, agora que eu estou aqui, que eu fiz o que eu tinha que fazer, vocês receberão poder. Vocês receberão poder. Vocês, meus discípulos, receberão poder para serem minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego ali é mártir. Para vocês se martirizarem fazendo o que eu pedi para vocês fazerem. Vocês têm que se martirizar. Tem que sofrer fazendo isso. Não é fácil fazer isso. E nem é tão fácil assim, porque em Lucas capítulo 14, Jesus é muito claro quando ele pergunta se alguém quer ser discípulo dele. Lucas 14 trata de discipulado. Jesus fala assim, olha, tá bom, você quer ser meu discípulo? Quer ser minha discípula? Então, primeiro, 2 dicas. Primeiro, dica 1, faça que nem a pessoa que constrói uma torre. Vê se você tem tudo que você precisa para ser meu discípulo. Para que você não deixe a torre no meio do caminho. E alguém fala lá, começou um negócio e não acabou. Segundo, faça como aquele general que vai para a guerra. Entenda onde você está entrando antes, para que você não chegue lá com 1.000 homens, nem lembro mais o número, e, por exemplo, ele tenha 10.000, porque você vai perder essa guerra. É isso que Jesus falou. Então vão e façam discípulos, tomando consciência do que é ser discípulo. Vocês vão ter que fazer coisas desagradáveis, ou talvez ir até Nínive, onde tem pessoas que vocês não curtem muito, para poder fazer o que vocês têm que fazer. Ou então vocês vão ficar fugindo para Tarsis. Vão e façam discípulos. Vocês vão receber poder para fazer isso em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A pergunta que cabe aqui é que às vezes a gente fica tão preso nas nossas convicções, e foi isso que Jonas fez. É como se a gente estivesse dizendo para Deus assim, Deus, você não está vendo o que está acontecendo com a minha vida e está me pedindo mais coisa para fazer? Você não está vendo os problemas que eu tenho? Você não está vendo as dificuldades que eu estou passando, as lutas que eu estou vivendo, e você está me pedindo mais coisa? É essa a sensação que Jonas tem. Aí Deus fala para Jonas, é isso mesmo. E Deus fala para você e fala para mim aqui essa noite, é isso mesmo. Eu estou vendo todas as suas lutas. E talvez o que Deus por trás disso esteja dizendo é o seguinte, você que esqueceu quem coloca o pão de cada dia na sua mesa. Porque se eu pedir para você fazer discípulo, tenha uma certeza, diz o Senhor, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o seu bem-estar também. E não vai faltar. Você jamais verá um justo morrer de
Eu estou cuidando de você. A gente precisa parar e se perguntar e analisar que tudo aquilo que a gente acha que é humanamente improvável acontecer, a gente acha que é impossível acontecer também. Improbabilidade e impossibilidade são duas coisas diferentes. Quando eu olho para mim, quando eu me agarro nas minhas convicções, que nem Jonas, e falo, vou para Tarsis, porque eu não aceito essa forma de ser, eu olho para mim, porque é muito improvável. Eu estou vendo, olha, eu estou fazendo um mapa a respeito de tudo, não tem jeito de sair dessa situação, não tem jeito de mudar esse cenário. É isso que a gente faz. Porque é improvável, a gente acha que é impossível. E há cenários na nossa vida, que você pode estar passando, e eu também, que a gente pode estar dizendo, não tem jeito de mudar isso, não tem como sair. Eu não vejo saída. O negócio é acabar, fecha tudo, acaba, muda. E Deus está falando assim, mas eu sou Deus que faz do impossível possível. E se eu tiver que mudar Nínive, o coração das pessoas de Nínive, para a minha glória, eu vou mudar. As nossas convicções, elas nos prendem, porque nós achamos que se nós não conseguimos ver uma boa razão para Deus fazer algo, a gente acha que esse algo não pode acontecer. E pode. Porque não é a gente que resolve, é Deus. A gente olha para tudo e fala assim, não estou... nós temos uma mania, eu tenho essa mania, tão grande, de querer controlar os eventos bons e ruins da minha vida, que eu acho que isso nunca pode acontecer. Que algo bom nunca pode sair disso. Mas como vocês já me ouviram dizer, Deus é mais criativo que a gente, quando o assunto é transformar vidas. E nesse momento, você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o meu dia a dia, né? Tem tudo a ver. Eu digo que nós renascemos não faz muito tempo. A pandemia provocou um renascimento em todo mundo. A gente está renascendo ainda. Mas o Deus é o mesmo. Ontem, hoje, continua sendo. A gente acha que está vivendo... Acha não, já mostrei aqui evidências de que pessoas falam que nós estamos vivendo uma sociedade mais cansada. Estamos mesmo. Mas eu paro para pensar que nessa Nínive que a gente está vivendo, se Deus nos permitiu viver esse tempo, é porque Ele quer fazer alguma coisa através da nossa vida. Com toda a luta, com toda a batalha, com toda a trabalheira, Ele quer continuar fazendo coisas através da nossa vida. Ele te chamou para fazer coisas através da sua vida. Porque Ele só nos chamou. Qualquer cristão que Ele chamou, desde o ladrão que na cruz, ele não teve muito tempo para isso, vamos tirar ele da jogada, mas quem veio depois do ladrão da cruz, toda pessoa que Deus chamou no meio do seu tempo, na sua época, na sua era, lá atrás era leão, lá atrás era romano, depois tiveram aqueles que lutaram contra o Reich no nazista, que nem Dietrich Bonhoeffer, que escreveu cartas da prisão maravilhosas, e outros caras que viveram lá, John Hus, que foi queimado na fogueira, Calvino, e um monte de gente, teve que lutar na sua época, as lutas da sua época. Por que que na nossa época vai ser diferente, gente? Me diz. Todos tiveram que lutar e testemunhar ao Senhor na sua época, e fazer o reino de Deus ser conhecido no meio de pessoas que eles nem gostavam. E por que vai ser diferente na nossa época? Que privilégio é esse que nós temos, que nenhum cristão antes da gente teve? Será que eles não tinham canseira? Hoje a gente vai motorizado, com 400 cavalos, naquela época o cara ia com um só, e tinha que chegar lá, não é verdade? Aquela época para mandar uma carta, o cara descobrir que o defunto estava morto, o defunto já estava fedendo, fazia tempo, e a carta nem tinha chegado do outro lado, agora chega. Que cansaço é esse?
se está cansado, que Deus é esse que a gente acredita que não é capaz de fazer coisas maravilhosas e transformadoras através da nossa vida hoje. Por que que a gente está querendo ir para Tarsis? É assim. Nunca foi diferente disso. Então a gente tem que começar a olhar para as Escrituras, e esse é meu convite essa noite, sabendo que nós cremos em alguém que é mais poderoso do que Jonas. Jonas não tinha consciência de quem Jesus era. E o próprio Jesus falou assim em Mateus 12:41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Nínive foi transformada por Deus. E Jesus fala, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior que Jonas. É Deus que está fazendo a obra. A missão é dele. E Deus nos convidou para nessa obra que é dele, nesses dias que nós estamos vivendo, com todas as lutas e aquela falta de vontade visceral de fazer algumas coisas, porque olha, é muito chato, é muito ruim. Deus nos convida a nos levantarmos da onde nós estamos e fazermos discípulos. Ou nós estamos indo na direção errada, no sentido errado de uma mesma direção. A igreja do Senhor Jesus precisa sentar, nós precisamos sentar e procurar entender aonde as nossas convicções estão indo de encontro à proposta de Deus para a nossa vida. Vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a respeito de todas as coisas. Que a gente entenda a direção que está indo. Faça uma análise sincera do nosso coração. E agora eu já posso dizer. Que a gente escolha mudar de sentido, viu? Está na hora de mudar. Está na hora de mudar a nossa vida de sentido. Isso não é privilégio de alguns. Isso é a ordenança de Jesus para todo mundo. Como fazer isso é outra coisa, mas eu preciso, no mínimo, ir fazer isso. Eu acho que Deus, terminando aqui, Deus vai nos revelando as formas de fazer isso, conforme a gente vai se predispondo a andar na direção dele. E aí, fica a dica para a semana que vem. Ainda que você não queira, que nós não queiramos, que eu nem queira mais fazer isso, se for preciso, Deus coloca a gente na barriga do peixe. Mas esse assunto é para que a gente faça isso. Mas esse assunto é para a semana que vem. Amém?